Vamos então ver como é que é possível fazer um orçamento para a produção de um filme. Ahm, Há duas hipóteses de nós fazermos o orçamento, ou com recurso a uma folha de cálculo, ou com recurso a um software, ou pelo menos a utilização do método de PERT, que é um método de gestão de projetos. O que é necessário vocês terem quando chegam aqui à fase de fazer o orçamento? É necessário que vocês já têm o argumento construído, já fizeram o levantamento, isto é, já têm uma lista de locais onde vão gravar, os técnicos que vão ser necessários, os equipamentos necessários. Vamos aqui fazer o calendário das atividades e depois convinha também terem uma tabela de preços para darem valores aos recursos usados para estas atividades. Temos então aqui estas duas formas e vamos ver primeiro com recurso a uma folha de cálculo como é que é possível fazer o orçamento. Eu deixei-vos no link da página da disciplina eh, um, não é um Excel, é uma folha de cálculo da Google que tem eh, os custos previstos para um orçamento de um filme divididos por categorias. Portanto, se nós formos à página da disciplina, vamos lá procurar, PM, e se formos à aula número 10, creio eu, exato. Nesta aula número 10, vocês têm aqui estes slides que nós estamos a ver, corresponde aqui a esta linha da produção e orçamento de um filme, mas depois eu pus-vos aqui exemplos de um modelo de orçamento em folha de cálculo. Então, isto vai-vos dar então esta tabela que eu vos tinha mostrado naquele slide e basicamente como é que os orçamentos em Excel são feitos. Têm categorizados ou agrupados os vários tipos de despesa, neste caso creio que em 18 capítulos diferentes, não, 21 itens diferentes ou subcategorias diferentes. Depois, dentro de cada uma destas categorias, o que vocês têm é umas colunas para quantificar o valor que vai ser gasto na fase de pré-produção, outras colunas para quantificar quanto é que vai ser gasto na fase das gravações e das rodagens e outra coluna para a fase da pós-produção. Porque é que os orçamentos podem ser, no fundo, tratados assim ou construídos assim? Porque o preço de determinados técnicos, principalmente a parte da mão de obra, pode ter preços diferentes nos dias de gravação e nos dias antes de pré-produção, que são geralmente mais baixos. Portanto, em função dos ordenados das pessoas serem diferentes, quer estejam em gravações, quer estejam em pré-produção ou em montagem, convém ter estes valores separados. Depois, o que é que dá jeito de vocês fazerem na vossa folha de cálculo? Terem cá em cima alguns parâmetros que depois vão influenciar todos estes valores. O que quer dizer com isto? Se vocês chegarem aqui à duração da pré-produção e alterarem de 10 dias para 2 dias, todas estas linhas que aqui estão, por exemplo, da contratação da equipa de produção e realização, automaticamente passam todas já para os tais 2 dias com que vocês alteraram, tá? Portanto, não precisam depois andar aqui linha a linha a dizer quantos dias é que especificamente cada um destas pessoas esteve a trabalhar. Quando vocês alteram também os dias das gravações e rodagem, altera-vos estas colunas e quando fazem isso para os dias da pós-produção, altera-vos esta coluna aqui da direita. Isto tem estes 3 valores, mas vocês podem ter muito mais valores pré-determinados aqui num cabeçalho que depois vão influenciar todas as contas que vocês fazem. Portanto, vocês aqui têm o valor que é necessário para esta etapa, portanto, o diretor de produção vai ter que dizer ao produtor executivo quanto é que precisa de ter em dinheiro para conseguir fazer, por exemplo, a pré-produção do filme e para ser financiado numa determinada data, até uma determinada data, e faz esses valores e dá esses valores ao produtor para diferentes datas e o financiamento também é atribuído ao diretor de produção em diferentes datas.
Portanto, este é a versão de como é que se faz um orçamento baseado numa folha de cálculo e vocês podem usar depois estes itens ou estas despesas para não se esquecerem de nenhum ah, vá lá, dos aspectos que podem ter que considerar para contabilizar para o orçamento do vosso filme. Depois, ah, vamos aqui outra vez, portanto, isto é o que eu vos acabei de mostrar. E o outro método é um método que utiliza software, mas que não é propriamente uma folha de cálculo, é uma coisa ligeiramente mais complexa, que são softwares baseados no uso do método PERT o primeiro software que existiu para tratar isto ou para fazer gestão de projetos utilizando esta metodologia foi o Microsoft Project, que é um software pago. O Gunter já foi livre, ou pelo menos já foi grátis de uso, mas atualmente já não é grátis, portanto já é um software pago, continua a existir. E os dois, portanto em 2020, na pesquisa que eu fiz, dois dos softwares que atualmente são livres são o Project Libre e o Open Project. Eu vou só abrir aqui um deles. O Project Libre é este, que é o que nós vamos usar, por exemplo, durante esta aula para ver como é que isto funciona. Portanto, podem fazer o download deste software porque ele não é pago e depois tem aqui uma série de, vá lá, de explicação de uma série de funcionalidades. O outro software também que é open source e é livre de vocês poderem instalar é este, o Open Project, só que portanto, ele aqui também tem um aspecto ligeiramente diferente, mas vamos ver que depois vai tudo dar ao mesmo em termos de mapa de atividades e custeio. Se vocês forem aqui ao pricing, o que é que o Open Project tem que vocês têm que ter cuidado se quiserem usar este software? É que a versão que é usada online, em que vocês não precisam de instalar nada e podem fazer tudo através de um browser, é paga a 4,95€ por mês. Portanto, vocês vão ter que usar esta, que é a versão livre e que é instalada no vosso computador. Tá? Portanto, estas são as duas opções atualmente em abril, maio de 2020 que estavam disponíveis com a software livre e grátis para vocês poderem utilizar. Se quiserem ver este vídeo, tem aqui, isto tem uns 12 minutos, creio eu, e tem aqui mais ou menos a explicação básica e completa dos autores do Project Libre a explicar como é que funciona este software, que eu também vos vou mostrar à frente. Primeira coisa a fazer então é vocês mandarem arrancar o Project Libre, instalá-lo, mandá-lo arrancar e a primeira coisa que ele vos vai pedir é isto, que é qual é que é o nome do vosso projeto e a data que vocês vão usar para arrancar. Portanto, vamos lá ver isto a funcionar em termos práticos. O Project Libre está aqui. Vamos, se caso vocês já tenham feito qualquer coisa, vão abrir o vosso projeto. Neste caso eu vou criar um projeto novo de raiz. Vamos então dar aqui um nome. Laboratório de Produção Multimédia, e isto vai ser o projeto teste de 2020. Podem pôr depois aqui o vosso nome e o vosso número de aluno, e depois ele tem aqui duas hipóteses, que é ou dizem qual é a data em que vão começar a trabalhar, ou dizem qual é a data em que vão acabar, é que precisam de acabar o vosso projeto. Ele depois começa a fazer do fim para o princípio a organização das vossas atividades. Vamos começar, por exemplo, amanhã, portanto, em vez de começarmos já hoje, vamos começar no dia 8, na sexta-feira, e ok. Ora bom, primeiro ecrã onde vocês vão entrar é aqui, e o Projeto Libre tem aqui em cima estes tabs, que é projeto, tarefas e recursos, que são os três nomes que nós vimos na última aula, que são as coisas que nós vamos ter no fundo que considerar para criar quer o calendário, quer depois o orçamento. Dentro do projeto, convém vocês antes de começarem a fazer o que quer que seja aqui a nível de atividades, virem aqui ao calendário. Nesta função de calendário é importante porque tem que confirmar se os sábados e os domingos estão marcados como dias de folga, porque é para quando vocês dizem que o vosso trabalho demora X dias, ele não ter as pessoas e não considerar que as pessoas andam a trabalhar ao sábado e domingo. Portanto, imaginemos no dia 8, que é o primeiro dia de trabalho do nosso projeto,
Se tivermos aqui o padrão, ele diz que é um dia que começam a trabalhar das 8 ao meio-dia, depois da 1 às 5 da tarde e que aos fins de semana estão, sábado e domingo estão parados. É só para confirmarem se este é o calendário que estão a usar. Para vocês criarem atividades é só chegar aqui e introduzirem o nome, mas no nosso caso eu propunha que vocês guiassem por uma lista que eu disponibilizei, portanto, e um dos links na página 10 diz lista de atividades envolvidas na produção do anúncio de vídeo. Então o que é que eu fiz para vocês não andarem assim muito perdidos? Listei aquelas atividades que me pareceram as mais lógicas, mais habituais e que têm que ser feitas para vocês fazerem um filme de publicidade. E se abrirem esta listagem, pelo menos vão passando por coisas que normalmente costumam fazer e vocês é que decidem se no vosso caso isso vai acontecer ou não. Então, existem as tais grandes etapas de produção, que são a pré-produção, desculpem, a produção de conteúdos, que é o que vocês fazem dentro da agência, depois, no fundo, as atividades todas envolvidas com a parte do que antecede as gravações, as contratações dos atores e tudo isso, escolha de locais para filmar, as gravações propriamente ditas e lá no final vamos fazer as edições, vamos testar a qualidade e a recepção do nosso anúncio e só no final é que se faz a exibição. Portanto, aqui do lado esquerdo, vamos começar, só reduzir um bocado isto, vamos começar então por pôr as nossas atividades. Portanto, dentro de uma categoria que é a produção de conteúdos, ou se quiserem pôr agência, por exemplo, porque isso passa-se tudo dentro da agência de publicidade, vamos supor que vocês vão ter que perder umas horas a recolher informação sobre o vosso briefing. Portanto, recolha de informação. Isto é, quando vocês vão fazer qualquer coisa sobre salsichas, convém saberem alguma coisa sobre salsichas. No vosso caso, que é sobre alterações climáticas e o que é que as provoca e as consequências que ela tem, convém a vocês perderem algum tempo a ver o que é que provoca as alterações climáticas, como é que elas podem ser medidas, coisas do género. Além disso, há aqui uma outra hipótese que eu recomendo que vocês façam, que é ver soluções antigas. No fundo é copiar, não é copiar, mas é ver como é que os outros já resolveram este problema. Certo? Isto até os vossos professores, quando fazem teses de doutoramento, um dos capítulos é o estado da arte, portanto toda a gente é obrigada a ver como é que as outras pessoas já resolveram aquele problema que eles vão tentar arranjar uma nova forma de resolver. Depois temos a escrita do argumento. No vosso caso, vocês vão ter a pesquisa de imagens de arquivo, que noutros casos não vai existir, mas vamos por aqui. Portanto, eu disse-vos que isto é uma lista mais exaustiva, isto é, com bastantes coisas que depois vocês podem dispensar. Neste caso, não vamos dispensar esta. A planificação, depois íamos ter que fazer um storyboard. Neste caso é que não o vamos fazer, porque não é necessário, porque as imagens já estão escolhidas. Depois vamos ter que fazer o nosso animatic, depois de ter o storyboard feito, e vamos lhe chamar a versão 1. Porquê? Porque depois vamos fazer um pré-teste. Portanto, vamos mostrar 2 ou 3 versões diferentes do nosso animatic a pessoas da nossa agência para eles nos darem algum feedback. Quando chegarmos ao animatic na versão final, portanto animatic final, a seguir a única coisa que temos que fazer é ver se quem encomendou o nosso projeto vai aprova ou não aprova para seguirmos em frente. Então eu já criei aqui uma série de atividades e agora todas estas atividades pertencem à produção de conteúdos, portanto a forma da gente poder fazer isto é selecionamos todas as que pertencem a este grande chapéu da produção de conteúdos e dentro de tarefas vamos dizer para ele avançar um nível. É como se estivessem a trabalhar nos processadores de texto com aquele esquema de estruturas que é para ele organizar em esquema de árvore o vosso texto.
Portanto, quando isto depois tiver aqui um determinado preço e tudo isso, a produção de conteúdos vai somar tudo o que tiver aqui por baixo. Então, criamos atividades, vamos dar durações às atividades. Estão a ver aqui esta coluna em que aparece um ponto de interrogação, porque ele por default mete um dia, mas vamos lá ver mesmo se isto é verdade. Eu não preciso de um dia, posso perder meio dia, 0,5, para pesquisar coisas sobre alterações climáticas. Vou perder outro meio dia para ver soluções antigas e andar a pesquisar quem é que já andou, por exemplo, nos últimos concursos de publicidade, quem é que ganhou prémios dentro desta temática. E aqui no argumento é que eu se calhar vou ter mesmo que perder 1 ou 2 dias, que é para pensar exatamente o que é que eu quero fazer e a abordagem que eu quero ter. Assim que eu tiver esta abordagem, posso começar a ver as imagens de arquivo, portanto vou perder aqui um dia só para vasculhar nos arquivos as imagens que são interessantes para poder usar e a descarregá-las. Em função disso, vou ver depois por que ordem coloco essas imagens, porque entretanto se calhar já escrevi a voz off aqui no argumento, portanto vou perder aqui também se calhar meio dia para fazer a planificação. O storyboard, como é um trabalho feito à base de imagens de arquivo, não sou eu que tenho que desenhar os enquadramentos. Portanto, se vocês já tiverem uma atividade que seja desnecessária, mas que a queiram limpar, clicam com o botão direito em cima da linha de onde está essa atividade e têm para aqui o apagar. Se quisessem inserir uma coisa nova, tinham para aqui um novo e ele cria-vos uma linha nova aqui. Depois da planificação, vamos ter então que fazer o animatic com as imagens que nós recolhemos, portanto vamos perder um dia a fazer o animatic. Há aqui uma atividade que eu não pus, mas pronto, pode estar englobada no animatic, que é a gravação da voz off e tudo isso, vamos juntá-la aqui. Vamos ter eu pus aqui uma pré-final, mas não é pré-final, é pré-teste, desculpa lá, pré-teste. Portanto, vamos testar o nosso trabalho, portanto vamos perder meio dia para mostrar isto a umas quantas pessoas para ver o que é que eles dizem. Em função do que eles nos disseram, vamos perder meio dia a fazer aqui uns ajustes ao animatic e fazer umas alterações para isto ficar mais claro. E depois vamos deixar um dia para isto ser apresentado aos senhores, à empresa que nos está a encomendar e saber a reação deles. Agora vamos fazer uma outra coisa, que é conectar as atividades, porque elas aqui aparecem todas soltas, a começarem todas num determinado dia. Portanto, eu vou só aumentar aqui ligeiramente a escala disto, vou-me aproximar. E para vocês conectarem e no fundo darem uma ordem a estas atividades, então eu vou fazer assim para se ver melhor agora, vamos fazer assim. Cá em cima, portanto, eu estou dentro das tarefas deste tab aqui em cima e tem aqui esta função que é conectar ou desconectar. Portanto, vou clicar em conectar e agora o que eu tenho que fazer é o dizer o seguinte: eu recolher informações e ver soluções antigas são as coisas que eu vou fazer antes de fazer o argumento. Então vamos fazer assim: esta liga-se com esta e esta liga-se também com o argumento, certo? Portanto, estas duas que aqui estão, posso vê-las em qualquer altura, portanto até posso ver as soluções antigas antes de recolher informação sobre alterações climáticas, mas as duas têm que ser feitas antes de eu começar a escrever o que quer que seja e a ter ideias. Depois de escrever o argumento, ao mesmo tempo, se calhar posso fazer a pesquisa das imagens de arquivo, assim que eu tiver já uma ideia do que é que eu quero fazer. Então, esta pesquisa de argumento depois dá origem, a escrita do argumento dá origem à pesquisa das imagens de arquivo a seguir. E assim que eu encontro estas imagens de arquivo, ou depois de as encontrar e selecionar, posso então escolher a ordem porque elas aparecem dentro do meu vídeo. Portanto, agora pego nesta, que é a pesquisa das imagens de arquivo, e conecto com a planificação. Assim que eu tiver a ordem dos planos e no argumento escrito o que é que eu quero dizer, posso começar a editar o meu animatic. Portanto, chego aqui e digo que assim que eu tiver a planificação feita, posso começar a editar o animatic. Depois do animatic estar feito, posso fazer o pré-teste.
Depois do pré-teste estar feito, posso fazer o animático final, que é as alterações, e só depois disto estar feito é que eu mostro isto ao meu cliente. Estão a ver? Portanto, criamos atividades na fase da criação da ideia dentro da agência, demos uma determinada duração a essas atividades e depois dou-lhes uma duração e faço o conectar destas atividades umas às outras para a máquina ou para o software saber o que é que se passa antes e o que é que eu posso fazer assim que uma destas atividades acaba. Há aqui uma situação que eu tive que ver alguns tutoriais para perceber como é que ela funciona, que é o seguinte: imaginem que vocês querem estar a escrever e a ver em simultâneo as imagens de arquivo e não fazerem uma coisa a seguir à outra. Então, isto funciona da seguinte maneira: em vez destas estar, em vez de a pesquisa das imagens de arquivo só começar no final do argumento, a gente chega aqui ao argumento, clicamos 2 vezes e abre-se aqui uma janela que nos pede algumas informações sobre o argumento. E uma das informações que eu posso dar é dizer assim: a atividade que se segue ao argumento, que é a pesquisa de imagens de arquivo, está ligada do fim ao princípio. Portanto, o F e o S é start, fim e start, creio eu. E se a gente fizer isto, que é liga o start ao start, vou fechar, e vejam o que é que aconteceu. Ao mesmo tempo que o argumento está a funcionar, eu posso também estar a fazer a pesquisa das imagens de arquivo. Só que agora tenho aqui um problema, que é, começo a fazer a planificação e ainda não escrevi o argumento. Então vamos acrescentar aqui mais uma conexão, quer dizer, não, quando começares o argumento, já tens que ter, quando começares a planificação, o argumento já tem que estar escrito, tá? E isto vocês podem estar sempre a alterar e a acrescentar aqui atividades enquanto vocês estão a criar o vosso projeto. Criar recursos. Então vamos lá ver o que é que a gente tinha dito que eram os recursos. Se o projeto se pode decompor em atividades, as atividades para serem calculadas agora não em termos de duração, mas em termos de preço, a gente precisa dizer quem é que precisamos de ter a trabalhar para fazer qualquer coisa aqui. E reparem cá em cima o que é que temos aqui. Temos recursos. E quando clicamos em recursos, deixa-me ver aqui, é isto. Então agora, portanto, estou no tab recursos, do lado esquerdo apareceu-me esta ferramenta que diz recursos e agora tenho aqui uma série de, uma tabela, no fundo um Excel, uma folha de cálculo, só para dizer coisas que vou necessitar para trabalhar e para fazer aquelas atividades. Então uma que eu vou precisar é o copy, ou o redator, certo? Da agência de publicidade. Depois vou precisar do Art Director ou do visualizador. Depois vou precisar de um computador com editor de vídeo. Ou vamos lhe chamar só o editor de vídeo para não estar aqui a confundir muito. Portanto, vou precisar do PC editor de vídeo, que tem que ser especial, não pode ser uma coisa qualquer. Depois vou precisar do microfone de ligação USB para ligar o meu computador. Portanto, eu preciso de um PC com internet. E vamos ficar-nos por aqui por agora. Vamos lá outra vez às nossas tarefas. Então vamos entrar aqui dentro da recolha da informação. E dentro dos recursos, eu cliquei aqui neste botãozinho que aparece aqui à direita e ele diz: recursos que já estão disponíveis para tu poderes usar na recolha de informação são estes. E eu digo: quero usar o senhor que faz o copy e quero usar o Art Director, e para eles trabalharem nesta atividade eu preciso que eles tenham um PC ligado à internet. E são os recursos. Agora, que outras coisas é que eu vou precisar na recolha de informação? Estes recursos, vamos lá outra vez à versão anterior. Recursos, o copy vai ter que ter
preço. Deixa-me lá ver se eu encontro para aqui a taxa que o senhor tem. Os custos deste senhor, em vez de ser um preço à hora, nós vamos dar-lhe um preço ao dia. Como é que vocês vão dar um preço ao dia a este senhor? Vamos à cábula que eu vos tinha dado, portanto na página da disciplina. Uma das coisas que vocês têm aqui é a tabela de preços a usar nos orçamentos de laboratório de produção multimédia, e neste caso é para os técnicos, não temos aqui para as pessoas que trabalham dentro da agência. Então vamos dar-vos aqui um valor parecido. O argumentista costuma levar para uma curta-metragem um valor de 1000 € e vamos lá ver aqui, por exemplo, o realizador, vamos dar o mesmo valor que o realizador leva. Ele leva 300 € ao dia. Então se a gente meter aqui 300 ao dia e fechar. O outro senhor, que é esta segunda linha que aqui está, que é o Art Director, este também tem um ordenado que é, portanto, custos 300/dia. Vamos lá ver que outras coisas é que temos para aqui. Vocês têm que alugar um computador para edição de vídeo e vamos lá ver na nossa tabela quanto é que custa um computador para edição de vídeo. Equipamento de montagem, teoricamente vocês, numa empresa que faça edição de vídeo, vocês precisam podem pagar até 300 € ao dia. Então vamos aqui a esta linha e vamos também ao custo. Deixa eu ver lá, aqui está o microfone. O microfone, vamos pôr aqui, isto custa 10 € para o dia. Todos os valores que vocês queiram pôr aqui e que não estejam naquela tabela, vão-me dizendo para a gente atualizar e colocarmos lá um valor que depois possa ser usado por todos. A máquina onde vamos fazer edição de vídeo tem que ser alugada ao dia. E o que é que nos falta? Falta-nos um PC ligado à internet e vocês precisam de pagar também 10 € ao dia para ter uma máquina destas. E vocês têm que pensar que estes preços têm que ser sempre calculados, porque as vossas empresas têm uma coisa que se chama contabilidade analítica, que é, eles querem saber quanto é que vocês gastam para fazer um determinado filme e os recursos que usam dentro da empresa. Então, uma atividade agora passou a usar alguns recursos, portanto vamos lá outra vez, aqui, eu vou aumentar aqui um bocado o zoom a esta atividade, que é esta, recolha da informação. Portanto, já tem um copy, tem o Art Director e precisa de um computador para começar para poderem trabalhar e fazer a tal recolha. Ver as tais soluções já antigas, vamos fazer a mesma coisa. Ele aqui não me está a deixar pôr os dias certos, porque a data de início já começou no dia 6. Deixem-me só ver se eu consigo aqui alterar. Se eu consigo alterar a data de início, mas pelos vistos tenho que procurar aí noutro sítio. Eu tenho que depois vos dizer como é que se altera a data de início, porque ele aqui não está a deixar pôr isto já no dia certo. Deixem-me só ver se eu consigo aqui dizer um dia específico. Então vá. Começa na quinta-feira, no dia 7. E agora vamos só ver se ele já me deixa pôr aqui um valor específico de dias. Já, ok. Ver soluções antigas. Clico também 2 vezes em cima desta atividade, vou aos recursos e aqui também neste botãozinho digo o que é que eu preciso para trabalhar aqui. Portanto, preciso do copy, preciso do Art Director e preciso de um PC ligado à internet. E por aqui adiante. Portanto, é só continuar aqui a preencher isto. Vamos ver aqui um que seja mais complicado. O Animatic, por exemplo, o que é que eu preciso para fazer o Animatic? Neste caso, preciso dos
o copy em princípio não trabalha no Animatic, é mais o Art Director e precisa do PC que está ligado, que faz edição de vídeo e precisa de material de som, o microfone, certo? E cada uma destas coisas passou a ter um determinado tempo que demora a ser feito. Deixa-me só alterar outra vez aqui a duração, porque eu... e se eu agora puxar aqui para a direita, não me aparece uma coluna a dizer o preço. Diz-me só quando é que começa, quando é que acaba, quais são as atividades que têm que estar antes e quais são os recursos. Para vocês verem aqui uma coluna de preços, vão ter que fazer o seguinte, que é inserir, portanto eu clico com o botão em cima do cabeçalho das colunas e faço inserir uma coluna e ele pergunta-me que coluna é que eu quero inserir. E vamos ver se a gente encontra aqui uma coisa que diz baseline cost. Portanto, embora isto esteja em português, o baseline, até vamos pôr aqui, o baseline cost tem a ver com o preço orçamentado. Ainda não tem cá nada, então o que é que temos que fazer? Temos que dizer salvar baseline. E a partir de agora, ele criou na coluna do orçamentado os cálculos que fez a partir de o preço dos recursos que ganham ao dia de trabalho e que são necessários para trabalhar aqui nestas atividades, para fazer estas atividades, quanto é que eu tenho de despender para pagar aos recursos que estão envolvidos aqui. Há umas que ainda estão a zeros, porque eu ainda não fui à escrita do argumento e disse quem é que é necessário. Portanto, se eu agora vier ao argumento e disser que nos recursos para fazer o argumento preciso do copy, do Art Director e preciso do meu PC ligado à internet para usar o Celtex, por exemplo, já passei a ter um determinado custo, que ainda está a zero, portanto vou salvar o baseline para ele fazer os cálculos. Tá? Portanto, baseline é a coluna que vos mostra os cálculos dos valores orçamentados. Por, não sei qual é a ideia, mas não existe a baseline logo por default quando vocês arrancam, portanto o que é que eu vos queria chamar a atenção? Clicam com o rato em cima dos cabeçalhos, metem inserir coluna e escolhem o cabeçalho da coluna que se chama baseline cost. Vamos aqui reduzir outra vez isto e passamos a ter então estas colunas, que é as datas em que elas arrancam, o preço e as outras não são assim muito relevantes agora. Para andarem com o vosso calendário para a direita e para a esquerda é assim, para reduzirem e aumentarem o detalhe do vosso calendário. Por exemplo, neste caso, o dia 6 tem ainda por cima aqui as horas do dia, portanto cada um destes espaços é um dia e as várias horas do dia. Não estou interessado em ver isto assim com tanto detalhe, posso voltar aqui a tarefas e dizer faz também um bocado o zoom, que é para ver isto agora mesmo mesmo assim ainda tem, portanto dentro da quinta-feira ainda tem várias horas, mas se eu reduzir também fica depois pequeno demais, portanto vamos deixar aqui nesta primeira opção. E agora só falta preencher todas as outras atividades que ainda me faltam. Eu não vou fazer isso para todas, portanto estou só a fazer convosco aqui o início do nosso trabalho, mas já deve haver uma altura em que vocês querem exportar isto para entregar isto a alguém que não tenha que ter necessariamente este software aberto. Então, para vocês exportarem, deixa-me ver se ainda me lembro como é que neste software a coisa funcionava. Vamos para o tab projeto, vamos pedir para imprimir. Ele está-me a perguntar se eu quero fazer isto num PDF, vamos dizer que sim. E vamos lá ver que tipo de mapa é que ele me vai dar, porque é o projeto LPM, turma B, orçamento, chamar-lhe orçamento. E vamos gravar isto aqui dentro de um disco onde esteja a vossa turma, pode ser este.
Orçamento LPM, ok. Vamos lá ver o que é que aparece aqui. E vamos pedir para rodar isto. Deixa-me só ver se eu tenho aqui alguma hipótese de rodar. Girar, ok. Então vá. Temos uma folha em que tem basicamente as atividades, o tempo que elas demoram e depois a tal coluna do baseline que é a dizer o custo. E agora, se eu for aqui para baixo, vem o calendário, certo? Portanto, na primeira página ele apresenta-nos o custo, nas páginas seguintes ele apresenta-nos, ele até pôs isto à largura para ocupar melhor as folhas, apresenta-me as várias atividades, a sequência das atividades que vocês vão executar, tá? Portanto, isto é para vocês mostrarem a pessoas que não têm o project a trabalhar os fecheiros criados pelo project, só podem ser abertos e vistos pelas pessoas que também já têm este software. Vocês podem me entregar isto das duas maneiras, portanto, ou me entregam o projeto, porque eu tenho o project instalado no computador, ou entregam-me o PDF. Para vocês salvarem isto, não tem assim grande ciência, portanto, salvar, pergunta-vos que nome é que vocês querem dar ao vosso projeto e ele dá-lhe uma terminação .pod, certo? Não se esqueçam depois de dar um nome lógico a isto, com o vosso número de aluno e o vosso nome, para quando eu receber, saber de quem é que recebi isto. E temos um dos softwares que fazem gestão de projetos a funcionar e a criar quer os calendários, quer a parte dos custos de cada uma das atividades. Porque é que isto é ligeiramente mais sofisticado do que as folhas de cálculo? Embora vocês quiserem, também podem fazer o vosso orçamento em folha de cálculo, se sentirem mais à vontade. A vantagem disto é que depois vocês podem vir aqui a uma destas determinadas atividades a qualquer momento e alterar, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas aqui ou alterar a duração disto e ele, além de vos alterar logo os custos do orçamento, altera-vos o calendário. Estão a ver? Portanto, é uma coisa que depois, a nível de alterações, torna-se mais fácil fazer alterações e têm a certeza que há custos que não ficam perdidos ou que se esqueceram de os contabilizar. Portanto, vantagens e desvantagens disto. Tarefas, aproximar. Vantagens e desvantagens são os seguintes. Demora mais tempo a vocês criarem vá lá, o vosso primeiro projeto aqui num software destes. O que é que demora menos tempo? Qualquer alteração que vocês queiram fazer ao orçamento ou ao calendário é muito mais rápida do que se fizerem isto tipo em PowerPoint a fazer os desenhos e depois no Excel ou numa folha de cálculo a fazerem os cálculos, porque cada vez que vocês alteram qualquer coisa aqui é mais difícil fazer alterações no outro tipo de folha de cálculo. E deixa-me aqui voltar à folha da aula de hoje. Portanto, nós estávamos aqui, que era isto. Portanto, eu passei por aqui, que é a criação do projeto. Nestes slides, portanto, eu estou a gravar esta aula que agora vos estou a dar e vou tentar pô-la daqui a umas horas lá online, para vocês, se tiverem alguma dúvida pontual, irem lá. Mas se for assim uma coisa para uma consulta mais rápida, este slide que eu vos estou a mostrar e que está na 10ª aula aqui, nesta entrada, basicamente tem as etapas todas por onde eu passei. Portanto, assim que vocês criam o projeto, lhe dão um nome, convém virem ao calendário para confirmar que estão a trabalhar com os sábados e os domingos como folgas. Depois, vocês podem introduzir aqui do lado esquerdo as atividades, sendo que isto é já um print screen de um projeto completo que eu experimentei fazer neste software para ver como é que este Project Livre estava a funcionar. Outra vantagem disto é que se vocês aprenderem a trabalhar com este software, todas as outras marcas que trabalham com o método PERT são tudo cópias umas das outras, é depois só uma questão de vocês
verem onde é que estão comandos específicos, mas todas elas têm esta lógica de projeto dividido em atividades e depois recursos associados a cada atividade. Depois vocês dizem, depois de criarem as atividades, dizem qual é a duração que acham que vão precisar para cada uma das atividades do vosso filme. Depois vocês dizem para essas atividades como é que elas se ligam umas às outras, portanto, qual é que tem que acabar para a próxima poder começar, e aí é com este tab das tarefas ligado e com este botão do conectar ligado, vocês basta fazerem um arrasto e um desenho em cima das atividades e ele faz a conexão entre as duas. Depois, para fazer o cálculo do preço, precisam de criar recursos, portanto, tab dos recursos, a utilização de recursos, abre-se uma tabela, que era esta que nós vimos, em que vocês vão começando a criar aqui uma série de pessoas, equipamentos, materiais. Há aqui uma coisa que eu não vos disse, que é na criação de recursos eles podem ter preços à hora ou ser o preço da peça. Deixa-me abrir-vos aqui o project para a gente ver isso. Dentro dos recursos, vamos ver aqui uma coisa que vocês precisassem de comprar. Portanto, imaginem que há coisas que não têm preço à hora, não é uma coisa de aluguer, mas é uma caneta. A gente precisava de usar uma caneta especial e a caneta não é alugada, tem que ser comprada. Então, ele tem uma coisa que é material que pode ter um preço, portanto, não é um trabalho, é um material aqui neste tab de geral, e depois no custo a gente diz que o valor daquele material é de 5€. E lá está ele pôr isto aqui à hora, deixa-me só ver se aparece aqui, custo por uso, 5€. E aqui o à hora a gente vai tirar isto. O custo para usar isto é 5€. Então, cada vez que a gente agora precisasse de usar uma caneta numa determinada atividade, isto não era calculado à hora e em função das horas ou dos dias que demorasse essa atividade, era calculado pela compra deste objeto. Tá? É importante falar sobre isto porque quando eu estive aqui a criar isto não vos falei. Portanto, criamos recursos, dissemos qual é que era o preço desse recurso, aqui nesta caixinha em que diz custos deste recurso e o valor que ele cobra ao dia, ou à hora, ou à semana. Depois fomos a cada uma das atividades e clicamos aqui em cima do nome, ele abre esta caixa em que pergunta que recursos é que são necessários e é só vocês clicarem neste botãozinho que aparece aqui à direita, que é para no fundo direcionar recursos para esta atividade e dizerem quantos recursos são necessários e ele associa-os imediatamente à atividade. Passo seguinte, ok, isto é o raciocínio que está por trás da coisa, salvar baseline, que é dizer à máquina isto passou a ser o meu orçamento. Depois tem que clicar em cima de uma destas colunas com o botão direito, dizer que quer inserir uma coluna e ele pergunta-vos que coluna querem inserir e vocês chamam-lhe baseline ou escolhem a baseline cost, certo? A partir daí ela fica disponível aqui dentro da vossa tabela e quando aparecer que está aqui, que é esta, e dentro, portanto, se vocês já inseriram a atividade, já disseram os recursos e já disseram o preço, começa a aparecer-vos aqui um determinado valor. Quando mandam exportar isto, sai-vos à cabeça o orçamento e na parte de baixo da folha PDF sai-vos o vosso mapa. Tá? E pus aqui estes slides, vejam como é que vos dá mais jeito. Portanto, aqui está slide a slide com as atividades típicas para cada etapa do projeto. Se quiserem visionar isto aqui,
Ora bom, como é que vocês chegam aqui? Portanto, 10ª aula, lista de atividades, certo? Portanto, podem ver as atividades aqui numa espécie de uma folha de cálculo e podem copiá-las depois para o projeto que estão a criar, mas aqui também tem os slides, basicamente com essas atividades selecionadas. Eu disse-vos que estas atividades estão em excesso, portanto a maior parte delas vocês não as vão usar, portanto não metam nada disto no vosso projeto. Deixem só chegar aqui à parte final, só para a gente ver uma coisa que convinha vocês não passarem por cima. Portanto, dentro das gravações, na prática, vocês só têm, não têm gravações sequer, no vosso caso, porque estão a fazer coisas com imagens de arquivo. A única coisa que vocês vão ter vai ser a gravação, que vai ser na montagem, a gravação da voz off. E na pós-produção, vejam depois que coisas aqui estão. Há aqui umas quantas que são aqui uns nomes meio estranhos, deixem-vos dizer o que é que isto quer dizer. Portanto, pré-montagem de vídeo não há grandes dificuldades. Se é necessário fazer algum grafismo, há de haver alguém que tem que ser contratado com alguns softwares para fazerem isto. Vocês aqui vão ter mesmo que comprar as imagens de arquivo, já não é propriamente o escolher, mas já ir aos sites onde as viram e fazerem a compra, supostamente, se isto fosse um anúncio mesmo para ser vendido. Tinham que pedir a alguém para compor uma música ou, no fundo, comprar os direitos para usar uma música já existente. E as dobragens é quando vocês gravam filmes em imagem real e têm que pedir ao ator para depois em estúdio voltar, enquanto mete-se uns headphones, ele está a ver a imagem já montada do filme e enquanto ele está a falar em cima dele próprio, a dizer aquela mesma frase, mas num sítio já sem ruídos e junto ao microfone, e depois este som substitui o som que foi gravado na realidade. Foles ou bruitage é o nome que se dá ao processo de vocês terem umas pessoas dentro do estúdio a gravar os sons daquilo que se vê no ecrã, uma porta a abrir, os passos da pessoa, o, um isqueiro a pegar fogo a um cigarro, coisas desse género, que não foram, podem não ter sido bem captadas durante o ato da gravação. Pode haver sons pós-síncronos, que é tipo os sons ambientes de determinado espaço, um comboio ao longe a passar, coisas desse género, que vocês tenham que contratar um técnico para gravar esses sons. Isso depois tem que ser tudo editado, depois desta pré-montagem do vídeo estar feita. Assim que a pré-montagem do vídeo está feita, pode entrar na fase de correção de cor, que é no fundo o equivalente ao Photoshop, mas para imagens em movimento. Depois vai-se ter que fazer as misturas destes sons todos que entretanto já foram editados. Pode haver gravações e edições de making of, portanto durante o ato da gravação pode haver uma equipa que só está a gravar cenas dos bastidores da produção, no caso de coisas que são relativamente caras, as empresas pedem sempre para fazer a gravação dos bastidores da produção, porque isso vai ser usado mais daqui a bocado, já vos vou mostrar onde. Portanto, íamos aqui, que é a edição do making of, temos uma versão final de som e de imagem, mas que vamos chamar final, mas a versão 1. Isto porquê? Porque nesta altura convém então vocês voltarem a mostrar o vosso anúncio já editado a um grupo de pessoas que supostamente não estão viciadas na vossa ideia, não conhecem nada do que é que vocês estão a trabalhar, para ver se aquilo que eles dizem e a forma como interpretaram o vosso filme é exatamente, bate certo com aquilo que vocês queriam. Tem que prever a hipótese de ter que fazer aqui uns ajustes em função do feedback que estes pré-testes vos vão dar de output, e só no final é que tem então supostamente a versão final e dada por determinada. Isto é falar-vos sobre, vá lá, o processo ou os passos que costuma-se fazer para conduzir estas reuniões do Focus Group e obter informação sobre os vossos filmes. A fase da exibição, portanto, vocês que forem trabalhar para o planeamento de meios
vão pegar nestes anúncios e vão tentar descobrir onde é que está o canal e a que horas e junto com o programa é que está o público-alvo a que se destina este vosso filme. Isso, por sua vez, vai ser exibido na TV, portanto isto continuam a ser atividades, mas agora na fase da exibição. Depois, o que é que pode acontecer? Na internet podem aparecer versões mais longas do vosso vídeo, portanto o vosso vídeo não tem que ter só uma versão, pode ter várias durações, porque depois em função da duração pode ser exibida noutros sítios com durações diferentes. E aqui tem uma das hipóteses que é bastante habitual, principalmente nas produções que têm assim um orçamento um bocado maior, que é a publicação depois do making of do vosso filme em redes sociais, mesmo antes do filme ser exibido. Se vocês virem, por exemplo, o filme não, aquela série que passa na SIC, que é Imagens de Marca, eles passam muitas publicidades novas à medida que elas vão sendo produzidas, mas reparem que eles também têm muitas imagens que passam dos making-ofs das gravações desses anúncios e não foram eles que os foram gravar, portanto é a própria agência, a própria produtora audiovisual que depois disponibiliza esse tipo de conteúdos. Eu tinha só uma questão. Para fazer a baseline, nós temos que fazer no final, ou seja, quando já tivermos todos os custos inseridos, ou isso podemos ir editando? Ora bom, na situação real, tu tens que ter o orçamento antes de executares tudo, não é? E daí ser um orçamento, portanto, não é os custos definitivos. No vosso caso, o que eu propunha é que vocês fossem fazendo à medida que fossem trabalhando, tu e o teu colega de grupo, porque aquilo que eu pedi é no final tu entregares-me um mapa de trabalho do que aconteceu na realidade com os custos reais. Portanto, num sítio real, numa produtora real, eles vão-te pedir para tu fazeres isto à cabeça, mesmo antes das coisas acontecerem. Tu é que tens que prever quantos dias vais perder a fazer cada uma das coisas. No vosso caso, como eu estou a pedir para vocês me entregarem isto no último dia, quando entregarem também o anúncio final, vocês vão me entregar não uma previsão, não um orçamento, mas uma espécie de um relatório a dizer o que é que fizeram, quando fizeram e quanto é que custou. Sim, acho que já percebi. E outra Ok? coisa, posso ter sido eu que não apanhei, nós temos que instalar o software. Eu não consegui encontrar nenhum destes softwares, portanto existem dois. Deixa-me só abrir outra vez aqui a pasta. Portanto, é isto. Dentro dos softwares que usam o método PERT, deixa-me lá chegar lá, estes dois foi os que eu encontrei que são livres, portanto que não têm que pagar para os usarem. Os outros dois de cima são versões pagas e nenhum destes dois é livre num browser, portanto na internet. Portanto têm mesmo que o descarregar, mas eles existem para Macintosh e para PC. Se clicarem aqui vão ter diretamente ao site deles e eles deixam-vos descarregar. Portanto, deixem-me aqui clicar no Project Libre, que é o que vocês acabaram de ver. Portanto, tens aqui um download e deixa-me ver o outro, que é o Open Project. O Open Project tem 3 modos de vocês poderem usá-lo, que é este, portanto, deve estar aqui no pricing. Ora bom, é isto. Estão a ver? Portanto, aquela que eu queria que vocês usassem era esta do Cloud, porque, por exemplo, o Gantt, que era este software aqui que eu vos mostrei, eu já usei isto com colegas vossos também de publicidade há uns anos e este era livre na altura. Portanto, qual é o problema destes meninos? É que para vocês usarem o da Cloud, eles pedem para vocês terem que pagar 4,95€ por mês, estão a ver? Portanto, o que eu propunha era usarem ou este Open Project ou o Project Libre, exato, mas vão ter que usá-lo, mas instalado no vosso computador, está bem? Se quiserem depois podem desinstalar logo a seguir, mas pelo menos dava jeito que ele estivesse a trabalhar até ao final do semestre, porque é lá que eu vou pedir que vocês me entreguem no final, quando entregarem o vosso vídeo final, entregarem o orçamento e o plano de trabalho, certo? Não se esqueçam que isto aqui também é para entregar o plano de trabalho no fundo dos dias e das atividades que vocês tiveram que desempenhar
até o vosso filme acabar. Está bem? Professor, por exemplo, quando nós recorremos aos bancos de imagem, em que os bancos têm lá Sim. mesmo o preço para os cenários que nós queremos usar no nosso animativo, Para os planos, depois, sim. para os planos, sim. Depois esse valor acrescentamos automaticamente na folha, não é preciso fazer nenhumas contas, pois não? Não, portanto, aquilo que eu vos dei, que é isto, portanto, na fase das gravações, normalmente os Ok. anúncios fazem isto, estão a ver? Portanto, cenas exteriores, cenas de interiores, blá blá blá. No vosso caso, em vez de ser isto tudo, a única coisa que tu vais fazer é uma atividade que nem sequer está aqui, que veio cá para baixo, compra de imagens de arquivo usadas, isto é, tu cá em cima fizeste a escolha das imagens de arquivo, mas que não tem preço, o único preço é o tempo que tu perdeste a andar a vasculhar e a escolhê-las. No caso das vossas gravações, não existe sequer gravações, porque estão todos a trabalhar com imagens e sons de arquivo. Na fase da pós-produção, quando chegar aqui compra de imagens de arquivo, aqui é que tu dizes o valor é X e não é um valor ao dia, é um valor de compra. Portanto, no fundo é só somares o valor de Somar cada um as dos valores planos. que lá estão, Exato, ok. exato. Agora tens é que ter atenção ao seguinte, quando tu e o teu colega andarem nesses bancos de vídeo a escolher imagens, Sim. aquilo tem sempre lá associado um preço, vão escrevendo esses valores, nem que seja quando fazem o download do preview, metam logo à cabeça ou no fim a dizer 79 euros, 60 euros, que é para depois quando escolherem as imagens ser mais rápido, verem logo o preço que vão gastar a comprar as imagens, também. Nós temos aquele Excel que serve de um guião basicamente para fazer posteriormente o projeto de orçamento. Esse Excel não é para entrega, é só para começarmos a guiar o projeto. Exato, portanto a ideia é, deixa-me lá procurá-lo e partilhar aqui convosco. Portanto, estás a falar deste Excel, Sim. certo? Ok. Sim. Portanto, aqui está uma listagem de todos os custos possíveis e imaginários de coisas que vocês precisam. Portanto, Okay. a ideia não é chegares aqui e começares a preencher, é cortares a maior parte das linhas que não interessam para o teu filme e só apresentares em cada uma destas categorias as que tu usaste no teu filme. Porque volto a chamar a atenção, que é isto não é um orçamento que vocês vão fazer hoje para prever o que vão gastar daqui a 4 semanas. É já mesmo um relatório do custo final do que vos custou o vosso trabalho. Portanto, o que é que eu pedia? Quando vocês estiverem reunidos uns com os outros no grupo a discutir, fazemos assim, não, fazemos assim, anotem o tempo que estão a trabalhar, porque isso é o equivalente ao tempo que vocês estariam na agência a discutir ideias e a trabalhar. Está bem? Que é para depois saberes quanto tempo foi necessário para escrever o argumento, quanto tempo foi necessário para fazer a edição do animatic, e vocês têm que saber se aquilo demorou um dia, se demorou 2 dias, para vocês próprios terem uma noção do custo que teve o vosso trabalho. O que é que eu vos chamei a atenção de, às vezes, aqueles valores não fazerem sentido, estar a dizer que vocês usam um computador e quanto é que custa um computador ao dia. As empresas de produção audiovisual e as agências de publicidade têm uma coisa que se chama contabilidade analítica. Não sei se vocês trabalham ou já trabalharam em alguma empresa e este palavrão já vos passou à frente. Contabilidade analítica é dentro de uma empresa vocês conseguirem saber os custos de um determinado projeto. Então imaginemos, por exemplo, a RTP ou uma agência de publicidade. Vocês têm lá centenas de pessoas a trabalhar, mas vamos partir do princípio que é a RTP. Tem lá centenas de pessoas a trabalhar que estão a usar câmaras, carros de exteriores, espaços, estúdios, equipamentos. E no final da produção de um determinado episódio, o senhor da administração quer pedir contas ao produtor daquela série ou daquele programa de quanto é que aquilo custou. E no caso da RTP, aquilo chega ao final e eles dizem, pá, isto não custou nada porque os apresentadores são empregados da RTP, as câmaras são da RTP, o estúdio onde nós gravamos é da RTP, então isto custou zero.
E não é verdade, porque a RTP gastou dinheiro a pagar ordenados àquelas pessoas e a comprar aqueles equipamentos. Então o que é que eles têm? Eles têm custos do uso do equipamento da sua própria empresa. Portanto, imaginemos que eles dizem o uso do nosso estúdio que está lá nos Olivais, o estúdio XPTO custa 1000 € para ser utilizado durante um dia. E se eles passaram lá 2 dias para gravar aquele episódio do programa que quer que seja, têm contabilizado 2000 € para o custo daquele programa. Aspas, aspas, para a quantidade de horas e de dias que os técnicos da RTP tiveram associados a trabalhar para aquele programa, para no final dizerem: eu fiz este programa que demora 1 hora, passou no dia X, e embora não tenha que ter dado dinheiro a ninguém dentro da empresa, porque são todos funcionários da empresa, equipamentos da empresa, se eu tivesse que alugar isto a preços reais ao exterior, o custo teria sido este. Estão a ver? Chama-se isso contabilidade analítica. E vocês dentro das agências de publicidade também vão ter que aprender a trabalhar com isso, porque eles querem saber quanto é que vão debitar à Nestlé para fazer o anúncio da Nestlé e a campanha da Nestlé, e quanto é que vão debitar ao Pingo Doce. Embora vocês sejam todos empregados da mesma empresa e estejam a receber um ordenado ao final do mês, estão a ver? Portanto, a contabilidade analítica é uma coisa que vos vão exigir e vocês têm que fazer, no fundo, cálculos sobre os custos que vocês próprios estão a gastar dos recursos dentro da empresa, está bem?